E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar de algumas sicilianas mais raras ou menos comuns, como vocês preferirem. Então, nossa posição inicial é depois de cavalo F3, e as sicilianas que eu chamo de menos comuns são aquelas sicilianas onde as pretas não jogam D6, nem E6, nem cavalo C6, que são os lances principais, tá? Então, eu vou começar pelo lance G6, que leva a dragão hiper acelerada, mas eu acho que a ordem com G6 é só mais usada para evitar o Rossolimo, né? Porque a dragão acelerada acontece depois do lance cavalo C6, D4, toma, e aí G6. Mas com o lance cavalo C6, o branco tem a opção de jogar bispo B5, né? A Rossolimo. Então o preto costuma jogar G6 aqui, para quando o branco jogar D4, peão por, cavalo C6 e voa lá, driblamos a Rossolimo. Mas tem algumas opções independentes também. O preto não é obrigado a jogar C por D4. Ele pode jogar dama A5 cheque. Não, pera, era dama 5. Não, é bispo G7, na verdade. Bispo G7. Mantendo a atenção. E se der por C5, aí sim dama A5 para recuperar o peão de C. Então não tem tanta independência assim, né? Mas o branco, em vez de jogar cavalo por, ele pode jogar dama por D4. Aproveitando que o cavalo não foi para C6. E aí essa linha atacar a torre lá em H8. Atacar a torre lá em H8. E aí, por exemplo, depois de cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6 e aí dama A4. E, bom, o branco tá jogando E5, tem algumas ideias desse sentido. É uma linha bem interessante. Outra opção que as brancas podem jogar aqui contra a G6 é a C3, que acaba virando uma lapim de novo. E aqui, bispo C4, aqui sim é uma linha um pouco mais séria. Porque se a gente comparar com o bispo C4 aqui, as pretas não definiram ainda esses peões, né? Então, ele costuma jogar com E6 seguido de D5 rápido. Mas com o lance cavalo F3, G6 incluído, se o preto joga E6, tem muitas casas fracas agora em volta, né? Porque o peão já foi para G6. Então aqui, depois do lance D4, o branco já tem uma vantagem aqui. Justamente porque as casas pretas ficaram muito debilitadas, né? Então tem uma diferença aí. E aí, por exemplo, depois de bispo G7, o branco normalmente costuma jogar com roque, seguido de C3, D4, com uma posição parecida com uma alapim. Bom, eu acho que era isso sobre a dragão hiperacelerada. Tem outro lance aqui que é o lance cavalo F6, que é a que a gente chama de Siciliana Ninzovic, em homenagem ao jogador, né? O Aaron Ninzovic. Então, normalmente a ideia é provocar realmente o peão de E4, e aí fica uma posição semelhante ao Malekine. Então, E5, cavalo D5. E aqui o branco normalmente responde com cavalo C3, que é o lance mais principal mesmo, né? O preto normalmente joga com E6. Se o preto jogar cavalo por, o branco deve jogar D toma C3. Se dobra o peão e o peão recaptura para fora do centro, né? Mas a ideia é acelerar o desenvolvimento das brancas. Então, o branco já está jogando bispo F4, dama D2, roque grande, ou bispo C4 e roque pequeno mesmo, sem nenhum problema. Normalmente o preto joga com E6 para manter o cavalo ali, cavalo por, peão por, e aí D4 para abrir linhas para o desenvolvimento e lutar pelo centro. Cavalo C6. Se o preto jogar C por D4, o branco pode jogar dama por D4 e não tem como defender mais o peão de D5. Então o preto tem que jogar cavalo C6 aqui, aumentando a pressão nessas duas casas. D toma C5 para tomar em D5, bispo por. E aqui depois de dama toma D5, entra em umas linhas muito complicadas, né? Porque aí o preto joga dama B6. E não é tão simples defender esse peão de F. Se jogar um lance como a dama D2, que é o lance que o preto quer que as brancas façam, depois de roque, o preto tem compensação total pelo peão, né? Tem melhor desenvolvimento, não é tão fácil desenvolver as peças das brancas. E aí depois de bispo D3, D6, acho que o preto já está até recuperando o peão aqui, né? Porque se tomar aqui torre 8 e tá meio assustador já a posição das brancas. Mas aqui bispo C4, né? Ignorando que o peão de F2 está caindo e acelerando o desenvolvimento. Bispo F2, rei E2 é importante. Se jogar rei F1, a torre não tem mais a casa de F1, que a gente vai ver que é bem, bem essencial mesmo. Seguiu rei E2, roque. E aí torre F1. E aí depois de bispo C5, cavalo G5. E aqui a posição é muito aguda, né? A posição é muito caótica. Porque agora o branco está tomando lá em F7, né? Tem uma pressão gigante lá no peão de F7.
mas aí seguiria cavalo D4 cheque. E aí depois de rei D1 a gente chega nessa posição, onde as brancas têm o rei exposto, isso é verdade, mas tem uma pressão forte ali no peão de F7. Bom, esse é um pouco o espírito da variante Ninzowitsch. E aí, mais duas aqui pra gente fechar essa parte teórica. Tem um lance aqui meio estranho que é dama A5 para evitar D4, né? Mas depois de C3 a dama não faz muita coisa aqui. A variante Katalimov, né? Que é o lance B6 aqui para afianquetar o bispo. E aí a linha principal segue D4, toma, bispo B7, cavalo C3. E aqui, depois de A6, o branco pode jogar... O branco também pode jogar com C4 aqui. E aí o setup das pretas vira tipo uma defesa ouriço, que a gente viu em uma das aulas aqui, né? Então é uma posição que pode chegar numa posição de ouriço aqui, né? Por exemplo, cavalo F6, F3, bispo E7, bispo E3, cavalo D7. E temos a posição de ouriço aqui das pretas de novo, né? Que normalmente é o tipo de posição que o jogador das pretas busca aqui. Mas claro que o branco não é obrigado a jogar com C4, pode jogar D4 direto. E jogar no espírito aqui, podendo jogar lances como F3, bispo E3, dama D2 e roque grande, né? No espírito do ataque inglês aqui. Cavalo F6 e aí dama D2. Seguido de roque grande, o branco vai tentar atacar na ala do rei, enquanto as pretas vão tentar atacar na ala da dama. No geral, a Katalimov não é muito popular, porque o preto joga B6, normalmente vai ter que jogar com B5 de novo, né? Então ele acaba perdendo um tempo aí no meio do caminho. Mas é uma variante completamente jogável. E por fim... Ah não, falta duas. Tem o lance dama C7, que a gente conhece como variante quinteiros, que a gente vai ver uma partida nela. Mas no geral, depois de D4, toma cavalo por, deve transpor para uma linha como a Taimanov, depois do cavalo C6. Ou uma Paulsen também, que a gente vai ver no vídeo próximo. Mas depois do lance C3 de novo, a dama não faz muita coisa em C7 na lapinha, né? Então meio que a linha não é muito popular. E por fim, acho que a variante rara aqui que tem bastante popularidade é o lance A6 aqui, que a gente conhece como variante O'Kell. E aqui tem um pequeno golpe aqui, porque o branco não deve jogar com D4 aqui. Que é meio contraditório, né? Porque o branco normalmente joga D4 contra todas as variantes, que aí vira uma siciliana aberta. Só que aí vem o ponto, depois de cavalo por, vem o pequeno golpe da O'Kell. Cavalo F6, cavalo C3. Notem que você, na maioria das vezes, você não pode jogar E5 porque você perde um peão. E aí cavalo C3 e aí E5 aqui. E é aqui que mora o golpe, né? Porque nessas posições, quando o preto joga E5, o melhor lance das brancas é jogar o cavalo para B5. Só que aqui não dá, né? Então se a gente comparar com a variante Sveshnikov, por exemplo, né? Cavalo F6, cavalo C3, E5, cavalo B5 é o lance principal. Uma Kalashnikov também, que aí é o E5 direto, cavalo B5 também é o lance principal. Só que na O'Kelly não dá para jogar o cavalo para B5, justamente porque ele mudou a ordem de lanças, né? Então aqui não é bom, porque depois de cavalo B3, por exemplo, segue bispo B4. E aqui o preto já está jogando D5, roque, tem uma pressão muito rápida aqui no desenvolvimento, né? Então, contra a O'Kelly, você pode fazer qualquer coisa, eu sugeriria qualquer coisa, menos o lance D4 aqui. Então pode jogar C3, que parece uma lapim, pode jogar C4 para uma Marox, pode jogar com B3 para levar o bispo para B2, dá até para jogar com B4 aqui, porque o lance A6 não faz muita coisa, G3 para um ataque índio do rei, D3 para um ataque índio do rei também. Então não joguem D4 aqui no geral, porque o preto costuma resolver os problemas muito rápido. Bom, dito isso, vamos para as partidas. Então, a primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Poulsen contra o próprio O'Kelly em 1950, na Iugoslávia. Então, foi uma siciliana O'Kelly, né? E aqui o branco jogou com D4. Cavalo F6, só que aqui ele não jogou cavalo C3, ele jogou com bispo D3, que no geral não muda muita coisa. O preto jogou cavalo C6, cavalo por, peão por, roque e E5, tomando o centro. Seguiu C4, tomando o centro também, mas tem que tomar certo cuidado com esse tipo de lance,
porque depois de bispo C5, a casa de D4 está muito enfraquecida. Cavalo C3. D6. Torre B1. Com ideia, em algum momento o branco pode acabar jogando o lance B4. Torre B8. Já evitando o lance B4. Bispo G5, cravando o cavalo. Roque, rei H1. E aqui o preto jogou com H6. Veio bispo H4. E aqui um lance bem temático que eu já vi nessas situações é o preto largar, descer a mão aqui mesmo, né? E jogar com G5. Bispo G3 e aí seguiu com H5. Ameaçou H4. E aqui o preto tem uma iniciativa meio perigosa, porque não é tão simples lidar com isso. Seguiu H4. Se G por H4, bispo por H4. E aqui o branco que está melhor, né? Porque está vindo dama F3 e aumentando a pressão aqui no cavalo em F6. Mas aí veio o cavalo G4, ameaçando tomar em H4 e a dama está defendendo o peão de H, né? Seguiu dama D2, atacando o peão de G. G por H4 e aí bispo H2, dama F6. E aqui o preto tem uma posição bem boa, né? Tem pressão aqui no peão de F2. Pode atacar pela coluna G, em alguns casos. Seguiu o cavalo D1. H3. Né? Então a ideia do H3 é sacrificar um peão para tentar abrir o rei das brancas. O branco jogou com F4. Então, por exemplo, depois de G por H3, dama F3 cheque. Rei G1. E aqui pode tomar em H7. Pode jogar rei H7 aqui também para colocar a torre na coluna G. Então o branco tentou jogar com F4, mas aqui a posição já está bem perdida. Seguiu HG, dama G2, peão por F4. E aqui o branco tem simplesmente 2 peões a menos, né? E o ataque que o preto tá vindo. Veio torre por F4, dama H4, bispo E2, F5 para colocar mais peças no jogo. Bispo por G4, F por G4, abrindo a coluna F. Aqui o branco tentou resolver os problemas com dama G3, trocou as damas. Só que depois esse final é muito sofrimento para o branco, porque a estrutura está pior. Tem 2 ilhas de peões, tem o peão a menos e as peças do preto entram muito rápido no jogo. Aqui, pô, o cara jogou B4 aqui. Aí é F, né? Será que... Bom, agora eu não sei se foi erro na planilha, mas acho que qualquer um aqui jogaria B3. Mas depois de B4, torre por B4, o preto abandonou em teoria, né? Então, e aí pra gente fechar esse vídeo, a gente vai ver uma partida do Mequinho contra o próprio Quinteiros, né? Que jogou a própria variante. Mas aqui o Mequinho jogou com C4. E aí a dama de novo também não tá fazendo muita coisa aqui em C7. Veio D6, D4, bispo G4, D5. E aqui a gente já viu, né? Que em alguns casos, quando o branco tem essa estrutura, veio E5. Eu acho que G6 aqui seria uma opção, mas ele jogou com E5 mesmo. Cavalo C3, G6, bispo E2. E aí a gente já viu essa troca, né? O bispo pelo cavalo para tomar algumas casas no centro. Bispo por F3. E aqui o Quinteiro jogou um plano bem original. Ele jogou com bispo H6 aqui. Para trocar o bispo mal. Tomou. Só que aqui o Mequinho jogou com H4. Que é uma opção bem agressiva, né? A ideia é jogar com H5 e abrir aqui a coluna H. E tentar aproveitar que o preto perdeu alguns tempos, né? Para trocar o bispo mal. Seguiu o cavalo G8. H5. E aqui o preto tem que tomar uma decisão. Ele jogou G5 aqui, que é meio debilitante, né? Porque depois de bispo G4, as casas brancas aqui ficaram fracas, né? Principalmente a casa de F5. E se o preto jogar um lance como, por exemplo, cavalo F6, o branco poderia jogar dama D2 ou HG mesmo. F por G6 e agora, de novo, a diagonal ficou meio enfraquecida aqui porque o peão de F defendia a casa de E6. Mas seguiu G5, bispo G4, cavalo D7. E aqui o Mequinho jogou com cavalo B5. Dama B6, bispo D7, rei D7. E agora o rei das pretas perdeu o roque, mas na verdade aqui acabou perdendo um peão o preto, né? Mas caso não perdesse o peão, por exemplo, depois de roque, o centro está fechado, né? Então não teria tanto problema o rei das pretas estar no centro. Mas aí veio o dama G4, que, bom, cata o peão de G. Rei E7, dama G5, cavalo F6. Então aqui o preto vai tentar compensação pelo peão pela coluna G, mas não vai ser o suficiente. Veio torre H3, com ideias de torre F3 ou até torre B3 aqui.
torre G8, dama F5, A6. Se torre G2 já vem torre F3, e aí não tem como defender o cavalo e o peão de F7. Seguiu A6, torre F3, cavalo por E4, tentando complicar a posição, né? Dama por E4, A por B5, só que agora o rei das pretas ficou meio exposto mesmo. Dama H4, cheque, rei 8, e aí dama F6, atacando o peão de F7. E aqui o Quinteiros largou o peão de F, né? Porque se torre F8, C por B5, e as peças do preto não estão entrando no jogo, né? O branco vai jogar roque grande, colocar a última peça em jogo e, bom, só Deus sabe o que a torre de H8 vai fazer da vida, né? Mas esse seguiu B por C4, mas largar esse peão é meio suicídio, né? E aí depois de torre A3 o preto abandonou porque não tem como defender a ameaça de torre A8. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa pequena introdução às sicilianas um pouco mais raras. E vejo vocês no próximo.